Olá, sejam todos bem-vindos. Sim, exatamente como está aí no título, nós vamos discutir aqui um pouquinho sobre a chamada conquista da Lua, as questões afro-soviéticas. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Antônio Gatti, sou historiador, tenho títulos publicados com História de Bairro, 3 livros sobre a história da Vila Anglo-Brasileira, tenho títulos sobre História do Futebol, e inclusive esse aqui com um pouco de conteúdo ficcional, mas também baseado em fatos reais. Um livro sobre a Pompeia, em relação a desmistificações que estão relacionadas a esse bairro, em relação aos outros bairros que a rodeiam. E também um livro sobre ações no Hospital das Clínicas, onde tive uma parceria com o Rotary Club de São Paulo Oeste. Bom, mas vamos ao objetivo desse vídeo e vamos esclarecer algumas coisas para quem vai assisti-lo. Sempre quando se fala sobre conquista da Lua, as pessoas geralmente, quando vão postar vídeos, colocam imagens de época, procuram desconstruir as imagens, analisar, e vem justamente aquelas pessoas que querem dizer, ah não, foi tudo uma mentira, foi tudo um filminho mal feito, justamente assim, não existiu a conquista da Lua, é tudo uma fraude, o mundo acredita numa mentira que ainda está para ser revelada para todo mundo. Bom, enfim, existem N teorias de conspiração, como costumam se dizer por aí. Bom, mas o que nós vamos comentar aqui, e sem imagens, porque não temos a questão de ferir direitos autorais e nem perder tempo analisando imagem, porque a posição da luz, o ângulo, a bandeira tremulando, se havia ar ou não na Lua, essas coisas todas que comentam para tentar comprovar as fraudes e tudo mais. Nada disso, nós vamos direto ao ponto, nós vamos analisar questões humanas envolvidas neste processo que culmina justamente com a chegada do homem à Lua em 1969. Mas a gente não pode esquecer justamente do quê? Exatamente como o título sugere, as questões afro-soviéticas, porque muito sofrimento foi causado justamente às sociedades inteiras, né? Milhões de pessoas pagaram um preço muito alto para que essa conquista fosse efetivada, tanto do lado americano como do lado soviético. E nós vamos discutir um pouquinho, e de forma muito breve, sem fazer retrospectos, até porque para quem já exaustivamente cansou de ver vídeos, né, sobre a conquista da Lua, sabe muito bem que após a Segunda Guerra Mundial nós temos então o início da chamada Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética procuram lutar pela hegemonia global, mas sem uma guerra declarada, mas sim em N formas de competição, entre elas a corrida espacial, a questão da rivalidade nas Olimpíadas e tudo mais. Só que a gente tem que levar em conta o seguinte, né? Na corrida espacial os soviéticos conseguem sair na frente, lançando aí o primeiro satélite já em 1957, que é o Sputnik, depois já lançam o primeiro homem no espaço, que é o Yuri Gagarin, lançam depois uma mulher, né? Os americanos, lógico, tentam equiparar já em 62, né? Lançando o seu primeiro homem ao espaço, mas aí já vem uma mulher russa também que já vai ao espaço. Só que é o seguinte, a gente esquece algumas coisas que a maioria das pessoas realmente não comenta. Por exemplo, primeiro que não existe nenhuma teoria de conspiração questionando a ida, né, de Yuri Gagarin ao espaço. Jamais se questionou isso, né? Ninguém levantou teoria de conspiração, se houve realmente voos orbitais ou coisa do tipo. Bom, nós não podemos esquecer que a União Soviética, apesar de ter uma infraestrutura muito mais precária em relação aos Estados Unidos, em termos de urbanização e industrialização, tendo saído até da ditadura stalinista, né, que acaba em 1953, ainda com uma herança rural muito forte, uma grande parcela da população ainda está no meio rural. Esse desenvolvimento da Rússia, esses recursos que a Rússia consegue obter, são usados para tentar se equiparar aos Estados Unidos em termos de armamentos, para deixar em uma linguagem bem clara e acessível para todos, mas só que eles pagam um preço social muito alto por isso, né? Muitas pessoas passam fome, né? Só que isso é lógico, é encoberto pelos sucessivos governos que vêm mesmo na pós-ditadura stalinista. Então nós temos que analisar o seguinte: os soviéticos conseguem o seu pioneirismo na corrida espacial, mas pagando um preço muito alto.
Então nós não podemos esquecer que, em termos de competição tecnológica, Estados Unidos e União Soviética estão ali disputando quem vai ter a primazia de dominar o espaço primeiro, para provar para o mundo quem vai ter o melhor sistema de governo e conquistar mais aliados na chamada Guerra Fria. Até aí, nenhuma novidade. Mas a questão é o seguinte, os soviéticos competiam também em termos de espionagem com a CIA. A União Soviética tinha a famosa KGB. Os Estados Unidos tinham e ainda têm a CIA. Então é um pouco difícil de acreditar que os Estados Unidos iriam conseguir produzir uma fraude de proporções mundiais ao ponto de ser tão secretamente guardada que nenhum espião soviético iria descobrir que a chamada conquista da Lua teria sido uma farsa. Difícil de acreditar nisso. Se a competição entre soviéticos e americanos estava tão acirrada no plano da espionagem, como é que a KGB, como é que o Serviço de Inteligência Soviético não teria descoberto que os Estados Unidos estavam produzindo uma fraude? Um chamado filminho mal feito, como as teorias da conspiração levantam por aí. Difícil de acreditar. E até porque a gente tem que levar em consideração o seguinte. Por exemplo, se os espiões soviéticos estivessem infiltrados, né, justamente na NASA, ou justamente assim, em outras agências que tivessem acesso aos segredos de Estado americanos, os espiões soviéticos provavelmente teriam descoberto, teriam divulgado isso justamente para o seu alto comando, e o alto comando provavelmente já teria divulgado isso para o mundo inteiro, desmoralizando os americanos, coisa que não aconteceu. E não aconteceu por quê? Porque os americanos descobriram que os soviéticos tinham espiões infiltrados, os americanos deram um chato sumiço nesses espiões soviéticos. Nunca houve relatos, ao menos que se saiba, ou não comprovados, de desaparecimentos muito convenientes de espiões soviéticos exatamente nessa época da conquista da Lua, para começo de conversa. Se houve, seria interessante até promover uma investigação para ver se houve ou não, mas não há relatos disso. Segundo, então os americanos compraram o silêncio desses espiões soviéticos. Um pouco difícil de acreditar, né? Porque que quantia no mundo os americanos teriam que desembolsar, fora os sacrifícios econômicos que eles já estavam promovendo, e a sociedade americana também estava pagando caro por isso, e a gente vai comentar sobre isso já já, ao ponto de oferecer, por exemplo, um acobertamento total para esse espião soviético, ele teria uma vida garantida para o resto dos seus dias, e o espião soviético iria ingenuamente confiar justamente nos americanos, e sem jamais pensar que ele poderia ser descoberto pela sua própria agência da sua terra natal, correndo o risco de ser pego como um traidor, e ainda mais se deportado, voltando justamente para a União Soviética, correndo o risco de ser executado, o que seria muito provável, porque a União Soviética, mesmo com seus governos pós-ditadura Stalin, ainda tinha umas características extremamente militares, de realmente punir com severidade, especialmente quem era considerado traidor da pátria. Isso já são questões a serem consideradas. Nunca houve por parte dos soviéticos alguma declaração de que os americanos estavam produzindo uma farsa para o restante do mundo. Nunca. Nunca. E se não houve, eu não quero crer que o serviço de inteligência soviético fosse incompetente a ponto de não descobrir esses segredos. De forma alguma. Muito pelo contrário, eles eram tão eficientes quanto, tinham também acesso à tecnologia espacial, só não tinham a infraestrutura social para manter justamente o programa como os americanos conseguiram manter, mas também pagando um alto preço, a gente já vai comentar isso. Os soviéticos, infelizmente, não aguentaram, literalmente não aguentaram o tranco, para falar o português bem claro. Mas e o lado americano? A gente pode analisar, e especialmente qual parcela da população paga um preço muito alto pelos investimentos americanos em tecnologia espacial para tentar alcançar o tão cobiçado sonho de aterrissar, de pousar um homem na Lua. Especialmente, aí é que entra a questão dos afrodescendentes americanos. Se vocês pesquisarem aí pelo YouTube, vocês vão encontrar vídeos, documentários que mostram protestos de multidões de afro-americanos nas ruas, justamente pedindo para que se parasse com essa loucura de conquista da Lua. E aí que está, os afro-americanos não eram cidadãos americanos? Lógico que eram.
Eles não estavam lá protestando? Lógico que estavam protestando. Eles tinham até um slogan que dizia assim, na época, né? Eles usavam essa linguagem. O negro está passando fome, enquanto o branco está indo para a lua. Está mandando gente para a lua. Ou seja, a sociedade norte-americana também estava pagando um preço alto, já estava começando a sentir os efeitos desse tremendo esforço colossal, coletivo, a que eles estavam submetendo a sua população para atingir essa meta. E a população de afrodescendentes foi a que mais sofreu. Questão de desemprego, que leva consequentemente à marginalidade, prostituição, né, a queda da qualidade de vida justamente da população, ao ponto de eles fazerem protestos. Pô, o branco está passando fome enquanto perdão, invertendo, né? O negro está passando fome enquanto o branco está mandando gente para a lua. Então, como acreditar que os americanos estavam produzindo um filminho mal feito qualquer, a ponto de a sociedade civil americana e uma parcela significativa dela, que são os afrodescendentes, terem que pagar um preço tão alto e irem para as ruas, para dizer, melhor dizendo, para exigir o fim, né, o encerramento de tudo isso. Só que nessa altura do campeonato, né, os americanos não poderiam desistir e dar mais esse gostinho também para os soviéticos, já que eles não conseguiram, os americanos também não iriam conseguir. Mas aí, justamente que eles falaram, não, agora é agora ou nunca, a gente tem que finalizar isso e mostrar para o mundo que realmente valeu a pena o sacrifício. Até porque a gente não pode esquecer um fator também. Havia uma personalidade que encabeçava o programa espacial americano, que era o Wernher von Braun, um ex-nazista que projetava foguetes lá para o Hitler na Segunda Guerra Mundial e que foi trabalhar justamente para os americanos. Então, como aceitar que a conquista da Lua tenha sido uma fraude se quase se pagou um preço absurdo justamente por essa conquista? Aliás, uma coisa que ainda continuou nos anos seguintes, muita gente só fala justamente da suposta fraude de 1969, mas esquece que outras missões foram realizadas até 1972, com imagens que são divulgadas no YouTube e tudo mais. Então, são essas questões que são pouco comentadas, que poucas pessoas levam em consideração, os sacrifícios que foram pagos por parcelas significativas da população, tanto do lado soviético como do lado americano, especialmente os afrodescendentes. Então não se pode ignorar justamente essas questões quando se fala de conquista da Lua. Nada de questão de ficar aí perdendo tempo justamente com analisar a posição da bandeira, a questão das sombras, questão de refração de luz, a questão, como é que o Neil Armstrong podia estar sendo filmado, se ele foi o primeiro a pousar na Lua e tudo mais. Não, nada disso. Tem que se analisar e levar em consideração as questões humanas, porque conquistas com tecnologia só visam a uma coisa, a uma possível melhoria geral para as pessoas. Infelizmente, e a grande questão é, qual o preço que se paga por isso? Então esse vídeo tem justamente o objetivo de deixar esse questionamento. Conquista da Lua, mas e as questões afro-soviéticas, como acabei de expor aqui? Como que ficam? Então, deixo para vocês essa reflexão e propaguem, compartilhem com seus conhecidos essas questões, porque, infelizmente, processos de avanço levam, inclusive, a um sacrifício muito grande ainda hoje. Muitas pessoas ainda não pagam um preço altíssimo pelos avanços conquistados pela humanidade. Não é porque temos uma tecnologia um pouco mais avançada que não existem pessoas sendo altamente exploradas para que esses avanços sejam conquistados. E essa é a reflexão que eu deixo para todos agora. Muito obrigado e até a próxima.